Vamos lá. Primeiro a gente começa hoje uma série de mensagens que ela é construída com um objetivo final de que a gente possa pensar sobre o propósito da nossa existência. Então são 8 mensagens cujo título é Qual é o propósito de Deus comigo? Ok? E o tema de hoje é Você não está aqui por acaso. Queria te convidar ao texto que está em Jeremias, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei. E eu designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Em algumas versões mais antigas diz: eu não passo de uma criança. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você dirá. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Uma amiga passava perto ali do centro de São Paulo, onde o padre Júlio Lancelotti faz o seu trabalho, e tinha uma manifestação, um momento em que ele estava sendo bombardeado por muitas críticas. E na manifestação, muitos moradores de rua estavam se manifestando. E ela bateu foto da manifestação e seguiu sua vida. Ela estava atrasada para o seu trabalho. Ela bateu foto, postou no Instagram e foi embora. E à noite ela foi olhar, o Instagram, o seu post. O que ela percebeu é que tinha um morador de rua com uma placa que dizia: você não está aqui por acaso. E aquilo que passou desapercebido aos olhos diante da correria, saltou aos olhos dela: você não está aqui por acaso. Como que isso ministra no nosso coração? É porque meu pai dizia uma expressão meio chula, engraçada, que dizia que o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Seria a reinterpretação do homem nasce, cresce, reproduz e morre. E a gente vai sendo norteado por isso. Como se a nossa vida cotidiana fosse esse simples levantar, trabalhar, sustentar a nossa casa e morrer. Como se isso fosse o ciclo natural da vida. E aí, a gente deixa de pensar, por exemplo, um texto central das Escrituras, que o chamado de Jesus não é um chamado a frequentar uma igreja. Ele diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E seguir a Jesus não é frequentar necessariamente uma igreja. É também, mas é muito mais do que isso. Tem um texto, 1 João, capítulo 1, verso 12, 13, que diz que aos que conheceram, aos que se relacionaram com Ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
E o texto continua dizendo que estes não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. E aí, se a gente for fazendo algumas conexões, é como se o texto estivesse dizendo que você nasceu, Alex, mas não foi porque o seu pai e a sua mãe quiseram ter você. Você nasceu, Valéria, mas não foi porque o seu pai e a sua mãe, porque eles quiseram ter você. Existia um propósito maior no seu nascimento. Se nós nos vemos como filhos, nós vamos enxergar que existe um propósito maior na existência do que simplesmente achar que nós somos frutos do acaso. Isso, inclusive, eleva para algo muito maior a nossa existência. Por exemplo, eu já convivi com pessoas dentro da igreja que ouviram claramente dos seus pais que ele nasceu por um acidente, ou que seus pais não quiseram ter, e que de repente foi um acidente do destino tê-los, foi o acaso. E o que o texto está dizendo para nós é que não é um acaso. Você estar aqui não é um acaso, não é um simples coincidência. Não foi porque o seu pai e a sua mãe quiseram ter você. Aí, você vai ter dificuldade de harmonizar, e eu já tive também, harmonizar a liberdade que nós temos com a soberania de Deus. E é impressionante como o ser humano tem dificuldade de encontrar equilíbrio, inclusive nas construções teológicas. Então, para aqueles que são calvinistas, vão dizer o seguinte: Deus predestinou todas as coisas. Se Deus predestinou todas as coisas, Ele predestinou os que iam sendo salvos. O problema disso é que isso rouba a liberdade humana. Então, não importa o que aconteça na sua vida, você já seria ou será um predestinado para determinada coisa. O que beira o ridículo, né? Então, eu levantei a mão agora, porque um dia na eternidade, Deus está dizendo para nós que eu ia dar este exemplo, e que neste exemplo eu ia levantar a mão, e que estava predestinado desde o início de todas as coisas, que eu levantaria a mão para dar esse exemplo para vocês. Ridículo. Aí tem um outro ridículo também, que é, então nós temos liberdade. Qual é a liberdade? Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Se você me honrar, se você me amar, e só a mim prestar culto, eu vou te abençoar. Isso é liberdade humana. Não é liberdade? É liberdade. Ah, mas então se nós somos livres, se eu posso escolher dizer não para Deus, então Deus não é mais soberano. Então Deus agora não intervém na minha vida, eu vou fazer aquilo que eu quiser. E aí não existe então um plano eterno de Deus que vai culminar em algum lugar. E isso martelou muito na minha cabeça. No seminário as discussões, elas passam por essa via, até o momento em que eu coloquei uma palavra que harmoniza todas as coisas, que se chama mistério. É um simples mistério. Se você me perguntar, eu sou calvinista? Não. Mas se você me perguntar, você é um arminianista? Também não. Então, como se harmoniza isso? De acordo com o ponto de vista de onde nós partimos. Então, eu estou preso ao tempo. Deus não está preso ao tempo. Eu estou preso ao espaço-tempo. Então, eu vejo o tempo em pequenas fatias. Eu não tenho a capacidade de olhar como um todo. Mas Deus olha como um todo. Ele não está preso ao tempo para olhar só a fatia do que eu estou vendo.
Então tem coisas na minha vida, por exemplo, que eu faria diferente, mas que aconteceu do jeito que precisava acontecer. E o que isso significa para nós? Significa que nós pertencemos a um reino, nós somos chamados a ser cidadãos de um reino, a saber, reino de Deus, que é pregado todo momento, em todo tempo, no ministério de Jesus. Este reino já existia antes de você nascer, vai continuar existindo depois de você. Ele é um reino para a eternidade, é um reino que não tem fim, mas é um reino que é um grande privilégio participar da obra dele. Mas não só um privilégio no sentido daquilo que a gente faz, ele dá sentido à vida de pessoas que não têm sentido. Porque quando você vai conversar com alguém agnóstico ou com alguém ateu, a grande dificuldade é a compreensão de que não existe propósito algum na existência. Para essas pessoas é um grande vazio, é um grande buraco. Qual é o sentido da vida? Você vai conversar com pessoas, para alguns ateus ou para alguns agnósticos, o sentido da vida é comprar um carro, o sentido da vida é comprar uma casa, o sentido da vida é, depois de ter um filho, criar o filho. Mas são sempre sentidos fixados no tempo, são sentidos temporais. Eu já vi alguns atores, outro dia eu estava assistindo uma reportagem, um programa de entrevista, e o ator falou assim: eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de ser esquecido. Por quê? Porque não tem sentido. Para eles, quando você fecha os olhos para a existência, acabou tudo. A questão não são os atores, a questão não são os intelectuais, a questão é que a gente vai discutir se o mundo na igreja é o tipo de música que você toca, ou se você vir com determinada roupa, ou se a igreja ela é preta, ou ela é branca, ou se ela... A gente fica discutindo isso, mas o mundo na igreja, para mim, é a falta de sentido para a existência, é a falta de propósito, é a falta de um coração no reino de Deus. Porque nós estamos construindo, a nossa geração está construindo uma igreja para ser servido e não para servir. Isso é tão verdade que algumas comunidades hoje, elas já contemplam a área VIP, por quê? Porque você vai lá para ser servido, você vai lá para ser tratado, você vai lá para ser mimado, e a mensagem que permeia isso é uma mensagem que gera gente mimada. Não gera cidadãos do reino de Deus, cidadãos dispostos a marchar pelo reino de Deus. Tinha uma música do Adhemar de Campos que diz: pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. E aí nesse tempo bélico a gente tem acabado deixando essa canção porque parece um estímulo à violência. Em compensação, então é meio que proposital deixar de cantar essas canções. Mas tem um outro lado também, que em nome de deixar isso, parece que porque quando você se via como parte de um exército, você de alguma forma estava comprometido com aquela causa, a ponto de morrer por ela. No primeiro século, a igreja de Cristo estava comprometida com uma causa, a ponto de morrer por ela. E hoje, é uma grande confusão, porque nós não estamos dispostos a morrer pela causa de Cristo.
E quando eu falo a causa de Cristo, irmãos, que o Espírito ministre no seu coração o que é a causa de Cristo, porque tem a ver com a igreja, mas é muito mais do que a igreja. Tem a ver com o Evangelho encarnado e vivido por nós. Mas se a sua vida não tem propósito, o máximo que você quer da sua vida é criar os seus filhos, tirar férias uma vez por ano, 2 vezes por ano, e aí você perdeu completamente o sentido para a sua existência. E aí você tem um vazio oco, gigante dentro de você, que você não sabe dar nome, e eu dou nome para esse vazio oco dentro de você, que é a falta de Deus, é a falta de sentido para a vida. Mas Jeremias, desde garoto, e ele teve seu chamado na adolescência, na juventude, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre da tua mãe, eu escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e designei profeta entre as nações. A sua vida tem um sentido, você tem um propósito, você já nasceu com uma missão, você já nasceu com um propósito. Você não está na vida por acaso, você não está na vida a passeio, você nasceu com um propósito. E aí algo bem interessante também. Porque se você, acabei de inventar uma ilustração aqui. Vamos imaginar que você tenha um tapete na sua casa e que você tenha o hábito de varrer o tapete com uma vassoura. Um belo dia você comprou um aspirador de pó. E se você comprou o aspirador de pó, a vassoura perde o propósito. Porque você tinha a vassoura que era para varrer o tapete. Logo, ela é colocada de canto, ela é colocada de lado. Se o sal se tornar insípido, ou seja, perder o sabor, para que serve? Para mais nada, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É a vassoura que perdeu o sentido, é a vassoura que perdeu o valor. Então eu não tenho mais sentido, o meu lugar é na casa, escondido do lado. Porque se o propósito era varrer o tapete, o tapete não é mais varrido. Quero dizer algumas coisas importantes dentro desse chamado, e aí a gente já vai para a conclusão. Primeiro, não meça a sua vocação ou o seu chamado pela aprovação das pessoas. Não meça. O seu chamado não tem a ver com o número de curtidas que você tem no Facebook ou no Instagram. O seu chamado não tem a ver com a quantidade de pessoas que você agrega. E aqui eu não estou nem diminuindo nem aumentando. Tem um livro de um teólogo, para mim, muito importante na minha caminhada, chamado Henry Nouwen. E ele diz que existem pessoas que são chamadas para pastorear 50 e outras pessoas para pastorear 5.000. E nenhuma delas é mais importante ou menos importante. Ele diz o seguinte, que alguém pode estar pastoreando 50 pessoas como um jeito de dizer sim ao chamado ou como um jeito de fugir dele. E ele diz que alguém pode estar pastoreando 5.000 como um jeito de aceitar o seu chamado ou também como um jeito de fugir dele. O que ele está querendo dizer? Se você foi chamado para pastorear 5.000 e você está pastoreando 50, você está fugindo do seu chamado. Ou se você foi chamado para pastorear 5.000 e pastoreia 50, você também está fugindo do seu chamado. A questão é você ter uma voz sensível para ouvir o que Deus espera de mim. Porque uma professora de educação infantil pode estar cumprindo plenamente o seu chamado, ou pode estar fugindo dele. Uma pessoa que tem talento nos esportes, que é bom de bola, e que sabe que teria centenas de meninos a seu redor, simplesmente querendo aprender um pouquinho de bola,
ele pode estar cumprindo o seu chamado, ou pode estar fugindo dele. Alguém que tem um dom artístico, alguém que tem um dom musical, que poderia estar dando aula, e que essa aula poderia ser um chamado ao discipulado, pode estar cumprindo o seu chamado, ou pode estar fugindo dele. Mas não meça a sua vocação e o seu chamado pela aprovação das pessoas. Meça pela convicção do seu coração. O que Deus chamou, que só tem em você e que só você pode fazer, a partir das suas características, a partir do seu dom, a partir da sua vocação, o que Deus te chama essa manhã, que só você pode entregar. Eu só não gostaria de que você saísse daqui ainda convicto de que você é uma vítima do sistema, de que você é uma vítima da igreja. Ai, meu Deus, eu parei de ir à igreja e ninguém foi me visitar. Essas palavras já ecoaram muito no meu coração, muito mesmo. Durante 15 anos do meu ministério, eu estava extremamente atento a isso. Nossa, preciso ir atrás da pessoa, a pessoa não foi. Nossa, preciso ir atrás da pessoa. Hoje eu me pergunto, quanto tempo de crente essa pessoa tem? Ela tem 1 ano, ela tem 2 anos, ela é nova convertida? Porque não dá mais para a gente continuar construindo gente mimada de Jesus, porque essas pessoas não entenderam o que é carregar a sua cruz e seguir, porque essas pessoas se tornam a cruz de quem está querendo carregar a cruz. Então, você é livre, meu irmão. A vida, ela é sua. E se você quer ajuda, procure ajuda. Mas para de ser um mimizento de Jesus. Você quer ajuda? Procura. Mas para com esse joguinho. Então, o chamado não é necessariamente medido pela forma com que a nossa geração ou o mundo mede. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Faça aquilo que arde no seu coração, mas tenha consciência de que você é parte de um reino que é anterior a você e que é muito maior do que você, e que vai acontecer, vai continuar a existir, mesmo que você diga não ao chamado. E sabe quem perde por dizer não ao chamado? Sabe quem perde? É você. Porque você vai deixar de viver os sonhos que Deus tem para você, os planos que Deus tem para você, você vai deixar de viver isso. Você vai viver uma vida na mediocridade. Outra coisa, a missão, ela é uma missão de servir e não de ser engrandecido por ela. Então, o chamado para nós não é fruto da nossa vaidade. O chamado não é para que todo mundo olhe e fale, nossa, como essa pessoa é importante. Meu Deus, como essa pessoa faz bem o que ela faz. Meu Deus. Isso não tem nada a ver com o chamado de Deus. Isso tem a ver com a falta de perspectiva do que Deus tem para fazer no mundo. Quero te contar algo muito importante que vai fazer diferença na sua vida inteira. Não é você que tem uma missão, é Deus que tem uma missão. E Deus quer te chamar para fazer parte da missão que Ele tem no mundo. Porque desde Gênesis capítulo 3, Deus começa uma missão de trazer
para si, para estar com Ele, aqueles que se rebelaram. Nós vivemos em uma rebelião, o mundo está numa rebelião. Por isso que você olha para a parábola do filho pródigo, e não é para você olhar para essa parábola como se você fosse o pródigo que estivesse desviado e que agora, isso também é uma aplicação, mas o pródigo é o mundo sem Deus, que se põe numa aventura de viver sem Deus e de viver segundo o seu próprio entendimento, e se coloca numa aventura, e que o final dessa aventura do mundo é desejar comer as alfarrobas que eles tinham na casa do pai. Então você me pergunta, nossa, como o mundo está imoral. E eu digo, sim, a alfarroba, que é dada aos porcos, é isso que eles comem. Como o mundo está cruel, sim, alfarrobas, que são comidas que eram dadas aos porcos. Nossa, como as relações não se sustentam, sim, as alfarrobas. E a gente poderia aqui colocar um sem número de elementos. Uma escola aqui em Suzano estava na impossibilidade ou possibilidade de fazer a sua festinha junina anual, porque tinha o perigo de que o PCC fosse lá, que não sei quem ia lá. Outra escola, estou falando aqui porque aqui na nossa igreja tem mais diretor de escola que gente, né? Tem a cada 5, 3 são diretores de escola, um é coordenador e outro é professor aqui na nossa igreja. Aí outro é um grupo de alunos, aí esse não é de Suzano. E aí um brigou com o outro, aí o outro já chamou a gangue, que já chamou a outra gangue, e aí essa é a sociedade que a gente vive. A pergunta é, qual é a sua vocação como diretor? Qual é a sua vocação como professor? Como é a sua vocação como educador? E se a gente tem terapeuta ou psicólogo aqui, como o Celebrando a Recuperação não está cheio, por exemplo? E se a gente tem médico aqui, ontem eu conversava com uma enfermeira, como nós não temos mais pessoas engajadas no serviço de saúde da família? No fundo, é porque a gente se ensimesmou e a gente não entendeu que Deus é que tem uma missão. E que nós fazemos parte da missão de Deus. E que você é parte de algo que é muito maior do que você. Mas você está no seu mimimi. E aí eu gostaria muito que você saísse disso. Porque isso faz mal para você. Isso faz mal para a sua família. Isso faz mal para as pessoas que convivem com você. Também quero dizer que essa missão de Deus é uma missão de discipulado. E eu vou encerrar com essas perspectivas. Porque o chamado de Deus é ser igreja, não é participar de uma igreja. A vocação em Mateus capítulo 28 era para que nós fôssemos ensinando as pessoas a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é ir, não é estar, é ir. Eu pergunto para algumas pessoas, quantas outras pessoas você trouxe para Cristo? Quer seja por meio da sua pregação, quer seja por meio da sua influência,
quer seja por meio do seu convite. Quantas pessoas você levou para uma célula? Quer seja por sua influência, por seu convite. Quantas pessoas você teve ao menos a oportunidade, no meio do seu trabalho, em meio ao seu trabalho, de testemunhar pelo menos: ah, eu sou um cristão. Ah, eu sou da Igreja Batista. Ah, eu sou diferente. Quando foi a última vez que você deu um testemunho a respeito da sua fé? Que alguém falou: nossa, por que você é assim? Por que você é diferente? E você teve a oportunidade de dizer: é porque Cristo habita em mim. A ausência disso é o mundo na igreja, meus irmãos. A ausência disso que é o mundo na igreja. Não tem a ver com a roupa que a gente usa. Não tem a ver com a cor da parede. A ausência completa de um comprometimento. A ausência completa de ser de um exército. A ausência completa de algo que queime no seu coração. Quero concluir fazendo dois contrapontos. Um muito duro e um muito ameno. Começar com o muito duro. Nós acabamos de celebrar 4 anos de Igreja Batista Nova. E como não só o nome diz, mas a nossa idade diz, é nova. Eu sinto que os últimos 4 anos, em que de fato eu e minha esposa e essa diretoria esteve à frente da igreja, foi que de fato a gente está aprendendo algo sobre pastorear a igreja. O que a gente viveu antes era muito diferente, era uma coisa institucionalizada, nós não tínhamos autonomia, nós só tínhamos que repetir aquilo que nos mandavam fazer e era muito difícil. Então, os últimos 4 anos, muito aprendizado. E vocês conheceram um pastor que amava demais. Era o tempo todo com todo mundo, almoçava com um, jantava com outro, visitava a casa de um, visitava a casa de outro. Eu estava com tudo e com todo mundo. Mas sabe, não deu certo. Não deu certo porque as pessoas confundem as coisas. Mas sabe por que não deu certo? Porque quando a gente só quer ficar dando comidinha na boca das pessoas, como se fosse passarinho que não sabe comer, essas pessoas nunca se desenvolvem, elas ficam totalmente dependentes. E tem um monte de gente na igreja, nessa igreja, e igreja evangélica em geral, que se tornou assim. Gente descomprometida do evangelho, gente descomprometida da missão. Ela vem e se hoje a mensagem não fez ela arrepiar o cabelinho, se a mensagem não fez ela chorar, aí ela vai procurar um lugar que ela vai conseguir fazer isso. E olha, ela vai encontrar esse lugar. E eu já te adianto que aqui não é o lugar. Não é, não será mais. Eu não quero mais. Eu não vou ser isso para vocês, porque não deu certo. Agora tem o outro lado. Quando eu dava essa comidinha na boquinha das pessoas, eu tentava dizer: cara, eu fui muito feliz, fui muito, muito feliz, pastoreando o menino de Febem. Você sabe que a Silvana Urbani, que é a líder do Instituto Papel de Menino, veio bater na minha porta outro dia de novo. Olha, está aqui, está aberto, volta para cá.
Mas, olha que interessante. Se eu consigo trazer à consciência 2 ou 3 ou 5 de vocês para a missão de Deus, o impacto é muito maior do que eu sozinho lá. Que seja 5 de vocês, que seja 10 de vocês. Se eu consigo reacender o seu sonho de dar aula de futebol para menino carente, se eu consigo acender o sonho de vocês estarem lá naquela comunidade carente, antes do menino virar menino de FEBEM, ele está sendo acolhido por vocês lá. Se eu consigo fazer você diretora, você coordenadora, vocês saberem qual é a sua missão e qual é a sua vocação na sua escola, como envolver a igreja com a comunidade, como usar a sua vocação no direito para poder ajudar pessoas que sofrem, dentro de um limite, mas fazer, mas mais do que tudo, ser, é muito mais, é muito maior. E é isso, o reino de Deus é maior do que a gente, o reino de Deus é muito maior do que isso aqui, gente, é muito maior do que 4 paredes, é muito maior. E aí sim eu quero falar, a palavra do Senhor veio a você dizendo: antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei, e eu designei vocês às nações. Você não está no mundo por acaso. É sobre isso. A palavra do Senhor veio a você. Se você não quer ouvir, o problema é seu, mas a palavra do Senhor veio a você. Se você quer fingir que essa palavra não é para você, amém, o problema é seu, mas a palavra do Senhor veio a você. Você não está no mundo a passeio, você não está aqui por acaso. E cada um tem uma vocação diferente, mas você não está por acaso. E se toda a sua vida se resume a comprar uma casa, comprar um carro, tirar férias 1 ou 2 vezes por ano, morrer e ser feliz, então viva a sua vida. Mas não diga que eu não avisei. Porque a vida é muito mais do que isso. E esse vazio que perturba a nossa alma é o vazio da falta do sentido, da falta da vocação. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é viver para Jesus, porque o apóstolo Paulo diz: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. É sobre isso. E o seu chamado, meu irmão, diz respeito a você. Eu não consigo policiar, municiar, não, é seu. Se você anda tão triste, olhando e falando: ai meu Deus, o que é minha vida, ó céus, é porque você não está vivendo sua vocação, porque a gente tem inclusive alegria em viver aquilo que Deus chamou a gente para ser, para fazer e para viver. Quero encerrar, te convidando a refletir. Hoje em dia, eu peço para a gente orar, ficar 1 ou 2 minutos em silêncio. Para mim é tão valoroso, porque às vezes, alguns de vocês só tem isso depois de uma semana. A gente já não medita mais, a gente já não ora mais, a gente já não lê mais. Mas eu queria que você começasse a, todos os dias, pensar sobre isso. Todos os dias orar sobre isso.